nos disse que a partir de 2 ou 3 já configura o corpo de Cristo. Nós já excedemos esse número. Eu quero iniciar uma palavra de oração, depois estaremos lendo em Esdras, capítulo de número 3. Mas antes, eu vou estar louvando ao Senhor com o hino da harpa, depois da oração. Ministério de louvor, eu acho que não está presente, exceto pela irmã Marcela, que sozinha, sem instrumento e sem uma back vocal que fala, back vocal, né? Fica difícil. Então vamos todos, numa só voz, compor esse ministério de louvor e adoração. Cada um sabe das suas atribuições e compromissos para com Deus. A obra não é do pastor Alexandre, a obra é do Senhor. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino e verdadeiramente seja feita a tua vontade soberana sobre a tua igreja. O pão nosso de cada dia, tu nos dai hoje, como sempre deu. O necessário jamais nos faltará, Senhor Deus. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pecados que, como eu costumo dizer, ó Deus, têm nomes. E ainda hoje, nesta manhã, estaremos, Pai, buscando a consagração, buscando a santificação, a purificação e o perdão pelos nossos pecados. Nesta hora, o Espírito Santo, como sempre fez, continue fazendo, quer dirigir, conduzir a tua igreja na adoração, no verdadeiro culto, na verdadeira adoração, seja com cada um que aqui já se encontra, seja com aqueles que estão a caminho, seja com tudo aquilo que irá acontecer na manhã de hoje, porque é única e exclusivamente para engrandecimento do teu nome, Senhor. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra aqui me veio ainda há pouco, mais cedo, antes de sair de casa, através de algo que eu não costumo fazer e até já critiquei. É você abrir a Bíblia aleatoriamente e pegar um versículo para ler. Eu sei que tem pessoas que fazem dessa forma, eu sei que Deus, através dessa forma, fala com as pessoas, fala com muitos, mas eu confesso que eu particularmente não tenho esse hábito. E hoje, na meditação que eu estava fazendo, todo primeiro domingo eu medito em casa, eu me consagro em casa, e Deus sempre me mostra algo que eu tenho que deixar de fazer e algo que eu tenho que passar a fazer. Através da meditação, da reflexão, nós atingimos isso porque Deus, Ele fala conosco. E eu até anotei aqui 2 coisas que eu tenho que deixar de fazer e uma que eu tenho que fazer com mais veemência. Tá? Então, isso é uma mentoria que nós fazemos, ou melhor, deveríamos fazer, porque quando oramos estamos falando com Deus e quando lemos a palavra estamos ouvindo Deus falar. Aleatoriamente eu abri a palavra do Senhor e caiu no versículo 8 do capítulo 3 do livro de Esdras, que vai falar sobre a edificação do segundo templo. E que começa assim: no segundo ano da vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintendência
entenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Gadimiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam, olha só, irmãos, a obra na casa de Deus, a edificação. Aqui eram pedreiros trabalhando. Essa edificação aqui, ela é física, é do templo. Não é o templo nós, Espírito Santo, mas é o templo físico, o espaço físico, que iria acomodar novamente a igreja do Senhor no Antigo Testamento, que era o povo judeu. Pastor, existia igreja no Antigo Testamento? Existia, não com esse nome. Esse nome foi o Senhor Jesus que nos chamou de igreja pela primeira vez no Evangelho. Mas aqui estava o povo de Deus, os filhos de Deus, numa necessidade de ter um espaço para se ajuntarem e adorarem a Deus, como inclusive era comum no Antigo Testamento e ratificado no Novo Testamento. O ajuntamento do povo de Deus para adoração. Hebreus capítulo 12 fala sobre isso. Aí no 10 nós lemos que quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes paramentados. Olha só, aos paramentos, irmãos. Olha aqui os instrumentos de música, trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, símbolos para louvar o Senhor, segundo a determinação. Eram instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com essas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Irmãos, não é o texto de reflexão que eu separei, muito embora Deus, Ele que faz. Esse texto que eu abri aleatoriamente, como eu falei, corrobora, trazendo fundamento para o texto que nós estaremos fazendo a reflexão. Sobre os 3 tipos de adoradores, não é sobre as 3 formas de adorar, mesmo porque eu não sei quantas existem, mas os 3 tipos de adoradores, 3. Deus me mostrou 3 tipos de adoradores. Interessante que esse texto aqui mostra exatamente a importância que é a adoração com zelo, num espaço reservado, preparado, com liturgia, paramentos, quando é possível, quando se tem. Imaginem vocês uma igreja que está começando, num campo missionário, não tem essas coisas, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos oferecer para o Senhor o melhor. Quando tem e não oferecemos, aí cada um presta conta para Deus. E aqui Deus estava, não tinha, mas Deus estava dando, enviando os recursos. Os judeus aqui estavam, o povo de Deus estavam voltando do cativeiro, não tinha mais nada, não tinha templo, o templo de Salomão tinha sido destruído. E aí Deus move o coração de Ciro, e Ciro permite o povo voltar à reconstrução do templo, dos muros, enfim. Então, irmãos, Deus é que viabiliza o culto que nós prestamos a Ele, é Deus. Mesmo você desejando, mesmo eu desejando, não conseguiríamos se o Espírito Santo não entrasse na frente. E como o Espírito Santo entrou mais uma vez na frente no dia de hoje, nós iremos prosseguir adorando ao Senhor, e eu quero louvar o Senhor, iniciar louvando ao Senhor com o hino 186, não cantando, que eu não sou cantor, mas adorando ao Senhor, 186, da harpa cristã. Depois vocês poderão escolher mais um louvor, tá, Marcelo? Pode escolher um louvor se quiser, um hino.
Então nós iremos prosseguir de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não temos aqui instrumento de sopro, não temos instrumento de corda, de percussão, ou melhor, até temos, mas não tem o instrumentista. Mas nós temos o instrumentista maior, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E com as nossas cordas vocais estaremos louvando ao Senhor. Porque é pela fé que temos que vivermos. É pela fé que temos que andar. E como vocês já estão cansados de aprender, de ouvir eu falar, fé não é crer em Deus. Fé é ser fiel a Deus. A palavra no original é fidelidade, incondicional. Porque crer, como eu costumo dizer, até o diabo crê. E os demônios creem, a Bíblia diz, temem e estremecem. Agora, andar de valor em valor, pela fé que nos foi dada, é a fé incondicional. Então, do bom ou ruim, eu continuo fiel. Na alegria ou na tristeza. Amém, irmãos? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. A igreja vai escolher mais um?
545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É fácil falar, é fácil cantar, né, irmãos? Agora, viver o que nós lemos na Bíblia, o que nós pregamos e o que nós cantamos, não é fácil, não. Aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quem vive assim, irmãos? Eu gostaria de viver assim, sem me preocupar com o amanhã. Mas às vezes eu me preocupo, às vezes eu não me preocupo. Tem gente que só vive preocupada com o amanhã. Tem gente que não está nem aí para o amanhã. Eu acho que eu estou bem, porque eu estou no equilíbrio, né? Nem me preocupando por demais e nem me preocupando ou deixando de me preocupar. Então eu acho que eu estou ali no equilíbrio. Mas a verdade é, irmãos, pessoas desesperadas com o que poderá acontecer amanhã. E eu peço perdão a Deus muitas vezes, porque a ansiedade vem, a preocupação vem, mas eu canto porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, quando na verdade, às vezes eu não creio no amanhã. Ou melhor, eu creio no amanhã porque nada foge do controle de Deus, mas eu fico ansioso, fico preocupado. Ué, por quê? Se eu creio. Amém, irmãos? Essa é a realidade, irmãos.
A gente tem que viver o que prega, então eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, né, irmãos? Vou pregar uma fé sobrenatural aí, quando na verdade eu não vivo essa fé sobrenatural 100%, aí é hipocrisia. E no altar do Senhor não pode haver hipocrisia. Amém, irmãos? Para Deus operar tem que ser sinceridade, reconhecimento, humildade. Muito embora muitos altares aí, né, não estejam dessa forma. Me desculpe o desabafo, mas mais uma vez essa semana tomei ciência aí de algumas coisas absurdas. Deixa eu ver se tem metodista aqui, eu vou falar. Em altares metodistas. E aí, irmãos, só misericórdia de Deus. Irmãos, tem mais algum louvor aí? Alguém quer escolher mais um hino? É da harpa? Ou do harpa? 577. A igreja vai ajudar a irmã Elza aí, né? Vamos ajudar a irmã Elza aí nesse hino. Glória a Deus. Tem que achar o tom. Em fervente oração. Amém, irmãos? Em fervente oração veio o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não senti, que tua alma se abriu, tudo deixando no altar.
quando tudo perante o Senhor estiver. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, aleluia. Receba, ó Espírito Santo, nosso momento de louvor, através dos cânticos aqui apresentados, no nome de Jesus. E fale conosco através da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra fala, a Tua palavra tem o poder de exortar, de libertar, de transformar vidas. A Tua palavra, ó Deus, é o alimento espiritual, é o pão da vida, no nome de Jesus. Irmãos, vamos ler, para a breve reflexão que estaremos fazendo, capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4 do Evangelho de João. João, capítulo número 4. Quem encontrou, diga amém. Mais uma vez eu vou falar aqui para a edificação da igreja. O que o pregador fala? Quem encontrou, diga amém. É para ele confirmar que tem pelo menos mais uma pessoa conferindo o que ele está lendo. Sabiam disso? Quando um falou amém, então tem pelo menos uma pessoa conferindo o que ele está lendo, né? As versões, hoje vocês sabem, de Bíblia são diferentes. Eu estou lendo aqui na ARA, Almeida Revista Atualizada. Se a sua versão for diferente, talvez, né, uma palavra ou outra aqui esteja diferente. Mas eu lembro do tempo criado na igreja, que era uma Bíblia só, uma versão só. Aí o pregador dava até o número da página. Não sei se alguém pegou isso aqui. Eu estou falando coisa de década de 80. O pregador falava o evangelho, o texto, e falava assim, aproximadamente página de número tal. E era, né? Batata, como dizem por aí. Hoje, são tantas versões de Bíblia, nós não podemos dar como referência a página. Mas como vocês são alunos assíduos da escola dominical, nem precisa. Glória a Deus. Vamos ler aqui a partir do primeiro verso, irmãos. É um texto conhecido, eu já preguei nele aqui, não sei quantas vezes, umas 2 vezes pelo menos, mas é a palavra infinita. É uma palavra infinita, irmão. Você pode ouvir pregação nela 100 vezes vai ser Deus falando, né, novamente, diferente. É assim, é uma palavra viva, que não fica ultrapassada. Se você pegar o livro de Mórmon, você estuda, decora, pode colocar na estante, não precisa de carregá-lo. Pega o Alcorão, leu, decorou, guarda na estante, não precisa carregá-lo. Agora isso aqui não. Isso aqui você tem que carregar, porque se renova a cada oportunidade, a cada manhã. Quantas vezes, há 2000 anos se prega nesse texto, há 2000 anos. Nunca ficou obsoleto, ultrapassado. Por quê? É Deus falando, irmãos. Não é igual ao Corão que Maomé falou há 1500 anos atrás. Não é igual ao livro dos Mórmons que Joseph Smith falou aí há, 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Isso aqui é Deus falando no presente. E nós lemos assim a partir do primeiro verso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava
mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os discípulos, deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para onde? E era necessário passar pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, ou seja, o poço, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pediu a ela, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Eles não estavam próximos de Jesus. Eles estavam a uma distância de aproximadamente 300 a 500 metros, porque eu já pesquisei. Naquela época, o centro comercial mais próximo ficava a essa distância. Então, ele estava bem longe, bem distante, estava sozinho. Geografia bíblica. Pega a geografia bíblica e é assim que examina a palavra de Deus. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Deixa eu fazer uma analogia aqui. Como podes você, metodista, pedir água a mim, que sou da Universal? Ou você que é da Assembleia de Deus, pedir água a mim, que sou da Batista? Porque isso era muito forte antigamente. Graças a Deus isso está acabando. Mas ainda tem coisas desse tipo que eu conheço hoje. Nossos irmãos da Universal não dão a paz do Senhor. E os que dão estão em desobediência. Eu já falei, não dá a paz do Senhor. Eu falei, você está na Universal ainda? Então está em pecado. Por quê? Porque lá não é proibido dar a paz do Senhor para quem não é da Universal. Mas isso aí é ignorância da igreja. Por que você não está na igreja metodista então? Falei assim, conhecido meu. O que você está fazendo na Universal? Vem para a igreja metodista então. Bom, não estou falando mal da Universal, não, irmãos. Como eu já falei aqui, é um hospital espiritual para resgatar as pessoas dos vícios, das ruas. Mas existe essa ignorância na doutrina, que é do homem, não é de Deus. Aí aqui essa mulher estava assim, olhando para as denominações e estava, admirada, né? Aí, seguindo aqui, Jesus disse: se conheceras. Esse é o versículo, para mim, mais bonito do capítulo 4, tá? Esse aqui, o 10, para mim. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede. Irmãos, esse aqui é o versículo mais maravilhoso para mim no capítulo 4. Se conheceras, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gado? Afirmou-lhe Jesus: olha, quem beber desta água aí, tornará a ter sede. Agora, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, Jesus aqui estava falando, do mundo espiritual, não do mundo físico, mundo espiritual. Quem bebe dessa água aqui, irmão, não tem tempo ruim, não tem depressão, não tem opressão, não tem tristeza, não tem noticiário de óbito. Essa é a realidade, irmãos. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vai, chama teu marido. Ao que respondeu a mulher: eu não tenho marido. Bem disse que não tem marido, porque quantos? 5 maridos já tiveste, e o que agora tens também não é teu. E isso disseste com verdade. A mulher disse:
vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, e já chegou, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Quem estava adorando o que não conhecia? Ela e os samaritanos, não é isso? Adorais o que não conheceis. Irmãos, não se assustem, mas aprendam, cresçam. Aqueles maridos ali eram divindades, tá? Deixa eu adiantar logo para vocês, eram divindades. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos filhos de Deus. Pastor, aqui está escrito judeu. O judeu era o filho de Deus. Hoje, o filho de Deus é a igreja. Salvação não vem dos judeus depois de Jesus. Vem da igreja. Ou vem através da igreja. Vem de Deus através da igreja. Não vem de Deus através do judeu. Não vem de Deus através de pastor, de crente. Vem através da igreja. O judeu hoje, que é a igreja, é filho de Deus. O que não se converteu a Cristo, vai passar pela grande tribulação para se converter na grande tribulação. Diz a palavra do Senhor. Aí Jesus diz assim, olha, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Até aqui a leitura. Irmãos, Jesus está destacando aqui a essência de dois tipos, ou melhor, de dois tipos de adoração, a verdadeira e a falsa. Que eu parei aqui e mais à frente vai dizer, ou melhor, eu li, né? Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em Espírito e verdade. Está vendo? Deus é Espírito, importa que os adoradores, está vendo? O adorem em Espírito e em verdade. Não sei se na sua versão está diferente. Eu não trouxe a outra Bíblia aqui. Numa outra versão que eu tenho, está diferente, mas dizendo a mesma coisa. Só que dando um destaque, um esclarecimento melhor acerca do que Jesus está dizendo. Tem adorador verdadeiro e adorador falso. Tem adorador que adora de verdade e aquele que adora por falsidade. Porém, eu quero destacar dentro da essência do que é a verdadeira adoração e a falsa adoração, três tipos. Aqui são dois na essência, mas na verdade nós podemos destacar três. O primeiro é o adorador falso. O segundo é o adorador equivocado. E o terceiro é o adorador verdadeiro. Qual a diferença? Irmãos, o contexto aqui, Jesus que nós lemos, Jesus estava saindo da Judeia, que fica ao sul, em direção ao norte, para a região da Galileia. Diz que o texto, e é sabido, que a rota implicava em passar em Samaria. Mas a rota da Judeia para a Galileia, não implicava necessariamente ter que passar lá no poço de Jacó. Logo, Jesus ali, ele faz um desvio da rota. Logo, aquela necessidade foi proposital em Deus, e não um acaso. Jesus estava cansado, vou parar por aqui e vocês podem continuar. Não, foi proposital. Jesus era presciente, nada o surpreendia. Ele sabia o que iria acontecer naquele poço de Jacó ali, através daquela mulher samaritana. Irmãos, convenhamos que nós não adoramos sempre. Não adoramos sempre porque nós só adoramos quando está tudo bem. De repente você vai falar, não, eu sou exceção. Amém. Eu acredito
E conheço até exceções, mas, via de regra, a maioria dos nossos irmãos só adora, só canta, só participa da celebração quando tudo está bem. Aí fica alegre, fica feliz, radiante, mas... E também a oração, nós só oramos, na maioria, sem cessar quando estamos precisando. Tá? Quando não estamos precisando, nós não oramos sem cessar. Quando nós estamos precisando, não oramos constantemente, e tem aqueles que não oram nem diariamente. Mas quando está precisando, queridos, até a nossa rotina revela isso que eu estou falando. Você quer ver uma coisa? O crente, quando está numa prova, numa dificuldade, lidando com uma enfermidade, ou com uma notícia, desenganado pelos médicos, é comum você chegar na casa dele. Isso aconteceu 1 mês atrás. Cheguei na casa de uma pessoa que acabou falecendo dias depois. Estava lá o culto na CNT ou na Record, não lembro, o culto da Igreja Universal. Mas antes, quando você entrava lá, irmãos, era só aqueles programas de tarde de fofoca, programas de reality show, só essas coisas que ele assistia. Aí cheguei e fiquei surpreso, até falei, Rosé, olha como é que Deus faz, né, para o homem se converter. Aí estava lá. Então, quando nós estamos precisando, irmãos, até o programa de televisão a gente seleciona, porque estamos precisando de Deus. A adoração é a mesma coisa, irmãos. Quando tudo está indo muito bem na vida de alguns, a gente acaba até se esquecendo de compartilhar com Deus as nossas alegrias e felicidade, adorando a Ele. Por outro lado, tem um outro tipo de caso, que é o contrário, que são pessoas que só buscam adorar a Deus quando estão precisando, né? Quando está indo tudo bem, aí preferem viver aproveitando, compartilhando as suas felicidades, alegrias, com outras prioridades, que são prioridades. Família é prioridade. Assistir uma partida de futebol, ela pode ser prioridade também, é um momento de lazer. Só que tem muito crente como aquela mulher ali. Ao invés de priorizar o verdadeiro Deus, estava priorizando outros deuses, outras divindades. Porque tem crente, irmãos, que troca a adoração a Deus para adorar futebol dia de domingo. Ou não? Tem, irmãos. Eu sei, eu conheço. Eu já fui um desses. Eu já contei aqui, 1995. Quem já ouviu falar, quem lembra do gol de barriga do Renato Gaúcho pelo Fluminense, dando o título estadual para o Fluminense naquele ano? Irmãos, o jogo foi para uma prorrogação. Eu me arrumei e fiquei assistindo o jogo. Começou às 5 horas da tarde, eu fiquei assistindo o jogo com a Bíblia arrumado. Aí foi para a prorrogação. Eu não sei se foi para, não lembro, nem lembro se foi para a prorrogação. Eu sei que teve um problema lá, passou das 7 horas. 7h30, o culto já estava rolando e eu estava em casa com a Bíblia debaixo do braço assim, ó, até o apito final. Eu pergunto, eu estava priorizando Deus ou futebol? Futebol. E assim, irmãos, muitos crentes estão hoje adorando a Deus de falsidade ou de forma equivocada. Porque estão priorizando outros deuses, porque é Deus. Para muitos, futebol é Deus. Irmãos, tem gente que idolatra, festas de finais de semana. Aniversários. Irmão, se eu for em aniversário... Sabe por que eu não posso ir em aniversário? Eu já fiz isso com a minha esposa. Ah, fulano chamou para a gente, não posso. Por quê? Tem culto. Ah, mas é só hoje. Aí eu falei, mas aí domingo que vem tem outro aniversário. Todo domingo tem aniversário para eu ir. Aí eu vou num, não vou no do outro? Aí eu não vou no de ninguém. Eu não vou no de ninguém. Né? É igual dar os parabéns. Eu não gosto de dar parabéns. Por quê? Aí depois eu explico. Aí tem que ser no escola dominical. Parabéns para o aniversário, eu não gosto. Por quê? Aí é uma opinião minha, eu posso explicar depois na escola, no estudo bíblico.
Ah, você não deu parabéns para mim, não deu parabéns, mas se eu dar para você, vou ter que dar para todo mundo. Eu não gosto de dar parabéns para quem faz aniversário por conta de uma convicção minha, tá? Que num estudo bíblico eu explico. Então, não, sabe, tem coisas que eu não faço, porque se eu fizer para um, não vou fazer para o outro, então eu não faço para ninguém. Mas convenhamos, irmãos, nós não podemos negar, por exemplo, a adoração equivocada. O que é adoração equivocada? Pessoas que com sinceridade estão buscando a Deus, como o muçulmano busca, como o católico praticante busca. Irmãos, não podemos negar a sinceridade do coração de um devoto de Nossa Senhora da Penha, que sobe aquelas escadarias da Penha lá de joelho, e ele está sendo sincero na busca dele, mas de forma equivocada, buscando o Deus que não é o verdadeiro. É adoração, mas não é a verdadeira adoração. E tem mais, tem crente, e eu caminhei por esse caminho, entre 2007, 2008, 2009 até 2012. Que caminho é esse? De que igreja, espaço físico, isso é meio que heresia, mesmo eu estando na igreja e mesmo sendo pastor. Pela misericórdia do Senhor, Deus não deixou, mas eu cheguei quase que encaminhar algumas pessoas para a chamada igreja orgânica, porque prédio, inclusive Michel e Carol, que vocês conhecem, eu levei eles, mas Deus é Pai. Aí Deus abriu os meus olhos e eu vi que eu estava caminhando na heresia. Por quê? Onde é o lugar de adorar? Aí Jesus fala, nem no monte Gerizim, lá em Samaria, porque também nem existia mais templo. A mulher está perguntando para Jesus onde é o lugar, porque não tinha mais templo aqui no monte Gerizim, para os samaritanos adorar. E eles não podiam adorar no templo de Jerusalém. Aí Jesus fala, nem lá nem cá. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor, aonde quer que esteja, independente do lugar, independente do prédio, independente do templo. Aí tem crentes que pegam isso aqui para poder usar até como respaldo para fazer a adoração em casa, para fazer o culto em casa, a igreja em casa. Deve ser feito, mas não substituir. Eu estava substituindo, irmãos. Vocês não sabem, mas quando eu cheguei em Areia Branca, tinha culto quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Eu acabei com o culto de quarta-feira para fazer o culto nas casas. Ou melhor, eu levava o pessoal, tínhamos dois carros, eu e o irmão, esqueci o nome dele, o irmão Mário, já falecido, e nós levávamos de 7 a 8 pessoas lá para a BNH, para uma célula da igreja orgânica. E para mim aquilo era igreja. Depois acabei com a escola dominical e só tive domingo à noite. Mas, como eu disse, Deus, irmãos, Deus é misericordioso. Ele foi me mostrando na palavra, porque eu não leio a Bíblia, eu examino a Bíblia. E muitos que estavam ali naquele movimento só liam a Bíblia, não examinavam. Aí pegava o texto, né, sem contexto. Aqui, Deus é Espírito, irmãos, aqui a circunstância. Não tinha igreja, não tinha templo. Hoje nós temos. O verdadeiro adorador, irmão, não importa se está bom ou se está ruim, se a igreja é longe ou perto, ele vai. Porque uma partida de futebol no estádio do Maracanã é muito mais longe do que a igreja. E muito mais dispendioso, mas a pessoa vai. Agora para ir para a igreja, está chovendo, ou está calor, ou está longe. Nós temos que rever, irmãos, a nossa motivação na hora de adorar o Senhor, na hora de buscar o Senhor. E assim o Senhor nos exorta, irmãos. Porque o falso adorador é aquele que aparenta ser adorador. Nós não podemos julgar quem é falso nem verdadeiro não, tá, irmãos? Falso adorador só Deus conhece. Ele adora como crente, louva como crente, canta como crente, até anda como crente, prega como crente. Mas só Deus sabe se é crente verdadeiramente. Porque eu conheço pessoas que são exímios
aparentemente cristãos, mas por dentro não tem o evangelho, que é o amor, a tolerância, o perdão, a humildade. E é Jesus que falou. Toda a lei, todo o mandamento, profecias, se resume a uma coisa só: o amor. Existe o adorador equivocado, ou seja, ele peca pela ignorância. Numa disciplina chamada hamartiologia, que é uma disciplina teológica que estuda o pecado, nós aprendemos que existe o pecado voluntário e o pecado involuntário. O pecado involuntário é o pecado da ignorância. A pessoa não sabe que está errado, não sabe que está pecando, mas está pecando. Então tem adorador que ele é um falso adorador, mas ele não tem consciência disso. É por isso que Deus nos exorta. Mas glória a Deus que existe o verdadeiro adorador. Estando ruim, está bom, ele adora o Senhor. Estando calor ou estando frio, ele adora o Senhor. A igreja sendo longe ou perto, ele adora o Senhor. Independente de sendo pregador ou não. Sendo Anselmo ou não, ele vem para a igreja, porque o Anselmo falou isso aqui. O presbítero Anselmo falou. Ele está incomodado. Onde ele vai, vem gente de vários lugares que fica sabendo. Então, irmãos, vamos buscar a verdadeira essência da adoração. É 1 hora e meia que nós reservamos para o Senhor. Eu já falei isso aqui não sei quantas vezes. Essa semana falei novamente. Durante a semana. Se tem um trabalho que até hoje eu tenho falta não sinto falta não, mas saudade, né? Já tem 6 anos ou mais, tem mais de 8 anos, era o trabalho lá de Piranema, onde eu fiquei 1 ano lá em Piranema. E eu ia com prazer, irmãos, com chuva ou com sol. Com chuva o carro tinha que ficar na estrada e eu caminhava 1.500 metros, 1,5 km. Chegava tinha que levar um sapato, eu não tinha galocha, para trocar, porque chegava com lama até o joelho. Irmãos, engraçado, quem está acostumado a andar na lama não se suja, né? Eles não se sujavam não, irmãos, não se sujavam. Pode perguntar a Rose, perguntar ao Michel me acompanhou, né? Carol não, Carol foi uma vez, não gostou porque sujou de lama e não quis voltar mais. Mas o Michel não, o Michel era obreiro, aí, lama até o joelho, irmãos. Eu estou falando Carol porque eu sei que eu posso falar, né? Aí, e eles não se sujavam. Aí uma vez falei, como? Segue a gente. Aí voltando do culto, irmãos, eles passavam de um jeito que não se sujava, só sujava a sola do sapato. Mas eu tenho saudade, era um trabalho porque você chegava lá, as pessoas estavam sedentas. Dava uma média de 20 pessoas sedentas assim, esperando a palavra. Tinha gente que vinha de Caxias, que tem um rio. Tem um rio que se faz a divisa com Caxias. Aí vinham lá de Caxias, ali pelas trilhas, passavam por um monte de outras igrejas, mas iam para lá. O Arão conhece aquela região ali de Piranema, tem um campo ali de Piranema. E eu tenho saudade desse trabalho. 2 vezes faltou luz lá. 2 vezes faltou luz. E eu lembro até hoje que foram os 2 cultos, assim, onde eu mais senti a presença de Deus. Faltou luz. E aí eu lembro que nesse dia eu tinha preparado um esboço, né? Como é que eu ia fazer esboço com o escuro? Eu não tinha celular com lanterna. Eu acho que eu tinha celular, mas não andava com celular. WhatsApp eu não tinha. Eu tenho WhatsApp há 8 anos. Porque cheguei em Engenheiro Pedreira e tinha que ter WhatsApp por causa que o SD, os pastores e tudo era WhatsApp, tinha que ter grupo. Mas eu não gostava de WhatsApp, hoje eu dependo do WhatsApp. E faltou luz e aí eu não enxerguei o esboço, aí eu, sem microfone, fui para o meio da igreja e falei, né? Irmãos, hoje vai ser igual na época da igreja primitiva, no escuro, na escuridão das cavernas, né? Das catacumbas, que era assim, aí foi bênção. Então eu tenho saudade desse trabalho, onde as pessoas realmente têm sede de buscar a Deus. E a essência da verdadeira adoração, ela não depende de paramentos, de instrumentos, instrumentistas. A verdadeira adoração, ela está dentro do verdadeiro adorador, independente da circunstância. E é isso que nós temos que reservar para Deus, irmãos. Eu consigo,
tá? Já estou finalizando. Eu consigo qualquer problema. Eu falo qualquer problema porque só de notícia de óbito passei por pelo menos uns 4 dentro da família. E na hora de ir para o culto, ou na hora de ir para o culto, ou um dia antes de ir para o culto, né? Aí eu consigo neutralizar o problema, e nesse momento aqui é 1 hora, 1 hora e meia. Mas não estou recomendando ninguém fazer isso não. Mas para a Rosa eu já falei isso não sei quantas vezes, pode perguntar a ela. Para minha irmã, não adianta me ligar no horário do culto, porque se estiver morrendo, vai morrer. Porque o que eu posso fazer? Eu estou no culto. Vai adiantar eu parar o culto, sair correndo para socorrer a pessoa vai morrer. Chama um Uber, pede socorro a um vizinho, não vai adiantar. Eu diminuo o volume, depois é que eu vou ver o problema. Por quê? Nesse aspecto eu creio, irmãos, que Deus cuida de nós, cuida da nossa família, mas eu gosto de reservar para Deus aquele tempo ali. Então essa é a verdadeira adoração. Observem que lá em Esdras que nós lemos, eles tinham essa preocupação com os paramentos, com a liturgia. Aí Jesus está dizendo aqui, mas não adianta nada disso se não tiver essência do verdadeiro adorador. Então, irmãos, refletindo nisso, nós vamos nos consagrar, porque não existe consagração sem a verdadeira adoração a Deus. Alguns aqui ou em outros lugares, né, numa hora como essa, estão apresentando a Deus o jejum, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu não estou em propósito de jejum, eu não estou, mas é válido. Mas eu botei meu relógio para despertar às 6 horas da manhã, para me fazer uma reflexão, que eu sempre faço, antes de vir para a consagração. E Deus ali, eu sempre separo, eu fico em silêncio, e Deus sempre mostra uma coisa ou outra que tem que deixar de fazer, e outra que eu tenho que passar a fazer. Eu sei o que eu tenho que deixar de fazer, e o que eu tenho que Deus fala. Então, o meu jejum foi isso. Eu fiz isso, como sempre costumo fazer, e já recomendei vocês fazerem isso. Consagração é isso, irmãos. Não é só vir para a igreja, ouvir o pastor falar, pregar, orar, cantar 1, 2 hinos. Não, nós temos que buscar, irmãos, a Deus, separando para Deus aquilo que Deus quer de nós. Consagração significa separar, reservar para Deus algo exclusivo. E se eu não me policiar, não vigiar numa coisa ou outra que eu tenho que deixar de fazer ou passar a fazer, como eu vou estar me consagrando para Deus? Então, vou conceder a vocês os 2 minutos aí para vocês entrarem no secreto com Deus, buscando a verdadeira motivação, irmãos. Verdadeira motivação não é só viver de aparência para Deus, porque eu não estou falando aqui de aparência para o pastor, para a igreja, para Deus. Tem crente que pensa que equivocadamente, por ele ir à igreja, participar da ceia, ofertar, ele está aparentemente enganando a Deus. Na verdade, ele não tem consciência que está enganando a Deus. Ele não tem essa consciência. Do contrário, seria um falso adorador. Na verdade, ele ingenuamente, inocentemente, ele está pecando e está enganando a si próprio. Porque para Deus o que importa é a motivação. O que te motivou a estar aqui numa manhã como essa? A pessoa sem fé falaria assim, perdendo 1h30, 2 horas, né? O ímpio fala isso, mas o crente não. Nós estamos, irmãos, ganhando, nós estamos investindo numa hora a mais ou 2 horas a mais com Deus. Então, é a motivação, aquilo que te impulsionou a estar aqui, irmãos. Fale com o Senhor nesta hora, no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Seja como Tu queres, ó Deus. Aqui estamos porque o Senhor nos trouxe, aqui estamos com o nosso coração aberto, nossa mente aberta, nosso espírito inclinado diante da Tua presença, porque Tu és o Deus onipresente. E queremos verdadeiramente que o Senhor venha falar conosco. Venha, Senhor, mostrar aquilo que temos que deixar de fazer, Senhor. Porque precisamos reconhecer, arrepender-nos, para então recebermos o perdão, Senhor, e a consagração. Por isso, nesta hora, ó Espírito Santo, traga à nossa mente, Senhor, o reconhecimento de que realmente temos errado, ou onde temos errado, revela aquilo que está na nossa ignorância, e aquilo que de forma voluntária, conscientemente nós fazemos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, no nome de Jesus. Venha nos perdoar, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, mexa nas nossas estruturas emocionais, para que o arrependimento venha, Senhor, ser aflorado, e possamos nos despertar, Senhor, para uma nova caminhada contigo, Senhor. Ó Espírito Santo, dependemos de Ti, Senhor, para esta obra. Dependemos de Ti, Senhor, para esta grande obra, Senhor, que é a transformação, que é o reavivamento, Senhor. É ter a nossa fé, Senhor, numa proporção maior. Para tudo isso nós dependemos da Tua atuação, ó Espírito Santo, em nossas vidas. Por isso, humildemente, nesta hora, Te suplicamos, ó Deus, no nome de Jesus, que através do Espírito Santo, seja com cada um que aqui se encontra nesta hora, Senhor, nos transformando, nos capacitando, nos libertando, nos purificando de todo o mal. No nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos, Pai, consagrar as nossas vidas a Ti no Teu altar, consagrar, Senhor, a Ti a nossa conduta, as nossas ações, o nosso falar, o nosso pensar, Senhor. Nós queremos, mas só poderemos se o Espírito Santo nos conduzir. Por isso Te suplicamos, ó Espírito Santo, no nome de Jesus. Olha para a nossa motivação, para a nossa intenção, para a sinceridade do nosso coração. E manifesta, Senhor, as Tuas misericórdias, tocando, Senhor. Basta que Tu toques, ó Espírito Santo. Basta um sopro do Teu Espírito, ó Pai, para que a Tua presença maravilhosa venha nos transformar, Senhor. Venha mexer, Senhor, com os nossos sentimentos. Precisamos ser, Senhor, mexidos nessa hora, Senhor. Se necessário, precisamos, Pai, que seja abalada, ou sejam abaladas, Pai, as nossas estruturas mental, Senhor. Venha, Senhor, converter, Senhor, aquele que se desviou. Nesta hora, assim nós oramos. E já agradecemos porque o Senhor está nos concedendo outra oportunidade de sairmos de um momento como esse, Senhor, consagrados, purificados, perdoados, Senhor. Muito obrigado pela rica oportunidade de podermos congregar em torno da Tua palavra, Senhor, e sermos corrigidos por Ti. É a oração que fazemos, ó Senhor Jesus, no Teu nome, e a igreja diz. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês algo que Deus falou que eu tenho que passar a fazer. Deixar de fazer não, mas passar a fazer eu vou. Orar mais, entenderam? Orar mais, orar sem cessar. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Hoje eram acho que 7 horas da manhã. Eu falei para vocês que eu coloquei o relógio para despertar 6 horas. Para de 6 às 7, né? Só que eu acordei antes. Acordei acho que era 5h40 mais ou menos.
Já está vadia, 5h30, 5h20 já está claro. E ali o Senhor falou que eu tenho que orar mais, irmãos. Não é só orar quando precisa. Por quê? Porque quando nós oramos e lendo a Bíblia com mais frequência, nós adquirimos mais intimidade com Deus. Como é que você tem mais intimidade com uma pessoa? Quando você conversa mais com ela, quando você está mais com ela, você vai ter naturalmente mais intimidade com ela do que com outra. Eu tenho mais intimidade com irmãos em Cristo do que com parentes. Porque tem parente que é uma vez por ano, 2 vezes por ano, e o irmão não está ali toda semana. Por quê? Com uma regularidade, né, com uma frequência maior, eu estou conversando, e com Deus é a mesma coisa. Quanto mais ora e quanto mais lê a palavra, mais intimidade com Deus. Quando oramos, estamos falando com Deus. E quando lemos a sua palavra, é Ele falando conosco. E comigo Ele falou, orar mais. Amém, irmãos? Irmãos, vamos orar e consagrar aqui os elementos. Deus está fazendo aqui render o tempo, o horário, são 10h20 ainda. Porque nós ainda temos aqui um concílio rápido, tá? E tem um café, acho que 10h40, a gente vai ter concluído tudo isso, 10h40 da manhã. Kairós de Deus. Quem sabe o que é Kairós? O Kairós do Senhor. Tempo de Deus. Irmãos, a mesa está posta. E é o Senhor da igreja que determinou isso aqui. Você que é batizado, batizada, você que está em comunhão, porque quem não estava entrou a partir da manhã de hoje, o Senhor Jesus te convida a cear. Não é a igreja metodista, não é o pastor Alexandre, é o Senhor da igreja. E como de costume, você vai sair do seu lugar, apanhar aqui dos elementos e ficar aqui na frente mesmo, como de costume. Amém? Convido você a se colocar de pé, estender as suas mãos. O Valberli pode botar o fundo. E vamos interceder aqui pela consagração dos elementos. Senhor Jesus, está aqui, Senhor, a tua mesa. Não é mesa metodista, Senhor. É a mesa do Senhor. Estão aqui os elementos que o Senhor determinou. O pão e o suco da vide. Obedientes à tua ordenança, Senhor Jesus. Te pedimos que tu venhas consagrar agora, Pai, os elementos do pão e do suco da vide, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão com o teu corpo, e o suco de uva seja comunhão com o teu sangue que nos liberta. Agora, nesta hora, Espírito Santo, mas não posso deixar de repetir. Isso aqui vai além do rito. Isso aqui implica na letra desse hino. É o verdadeiro amor, irmãos, que nos torna dignos de participarmos disso aqui. É o amor que nos liberta, gera o perdão. Essa é a essência da ceia, irmãos. A palavra na manhã de hoje, além da verdadeira adoração, implica no perdão. Tem pessoas que não estão aqui hoje porque não puderam perdoar. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria. E nós temos que orar por essas pessoas. Porque como eu vou pedir perdão a Deus se eu não perdoar? Jesus é que falou. Então, irmãos, essa é a essência da ceia. A comunhão, se preocupar um com o outro. Foi falar disso na live quinta-feira, né, irmã Neuza? A live, né? Não é só orar, mas realmente é se sensibilizar, se incomodar, se compadecer com a necessidade do próximo. Isso é amor, irmão. Isso resulta amor. Compaixão, perdão, generosidade. Essa é a essência da ceia do Senhor.
porque como o apóstolo Paulo disse, que o que recebeu do Senhor aqui também entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, o partiu, deu graça e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em minha memória, em memória e obediência ao nosso Senhor. Vamos comer do pão agora no nome de Jesus. Por semelhante modo, o Senhor, depois de haver ceado, ele apresentou o cálice e disse: este cálice é a aliança perpétua. 7 outras alianças Deus fez com o homem, só que essa agora é com Cristo, ou através de Cristo. Essa não falhará, irmãos, essa não passará. Essa é a aliança eterna no sangue de Jesus, irmãos, que nos purifica, nos liberta, nos transforma e salva para a vida eterna. Tomai dela todos, até que Jesus volte. Vamos beber agora no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, pela bênção, Senhor, de podermos participar dessa ordenança para a honra e a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Podem retornar para o assento. Eu não vou falar para as palmas glorificam o Senhor, porque vocês estão com a mão ocupada, né? Amém? Irmã Marcela, pode chegar aqui à frente um pouquinho? Marcela, você vai fazer o seguinte. Irmão Arão e Samira, podem permanecer, não, fica à vontade. Vamos ser práticos. Eu vou fazer aqui um breve concílio agora. Que horas está dando ali? 10h30, não é isso? Eu vou enviar para você o relatório desse concílio no Zap. Aí você vai passar a mão, né, transcrever e entregar para a Naya, tá? Aí depois a Naya vai te... aqui. Aí depois a Naya... É bom. Não, não coloca não. Sabe por quê? Tem poucos. Coloca não, tem poucos. Coloca não, vamos ser práticos. Aí depois você vai passar para a Naya e você vai assinar como secretária extraordinária, porque a Naya não está presente, tá? Então, a hora é 10h30, não é isso? 10h30. A igreja concorda que a Marcela seja a secretária extraordinária deste concílio? Estão de acordo? Digam sim. Os contrários digam não. Então, a Marcela está sendo, né, nomeada secretária extraordinária. Não se preocupe em escrever nada agora, não. Eu vou enviar para você no Zap, aí você passa. Se tiver alguma coisa diferente do que aconteceu, você pode me chamar a atenção, tá? Aí pode ficar aqui na frente, aí sentado no banco. Irmãos, o motivo desse concílio é a obediência canônica, que eu nem vou estar aqui, mas eu não vou abrir, vou ser bem prático, está aqui o artigo, está tudo aqui, tá? Vamos ganhar tempo para consagração dos evangelistas Samira e Arão. Canonicamente, eles têm que ser recomendados pela igreja, ou seja, reconhecidos pela igreja. Tá ok? Então, eu vou passar a votação dos que estão de acordo, dos que não estão de acordo. Isso vai ser lavrado na ata. E só explicando para vocês, eles fizeram o curso lá no... Obrigado, Valberli. Fizeram o curso lá na Escola de Missões, não sei, 10 meses, mais ou menos, né, Arão? 9 meses,
formaram domingo passado, tem certificado, vão trazer o certificado à noite, só para a gente, né? Eles vão estar sendo consagrados à noite, tá ok? Eles vão estar sendo consagrados à noite, tá? Mas para ser consagrado tem que fazer o curso, se formar e ser recomendado pelo conselho local, ok? Eu vou fazer uma oração e aí vou passar a votação, tá ok? Deixa eu só colocar aqui a hora, 10h30. É Marcela de quê? Martins? Martins? Eu estou colocando aqui, ó, a hora 10h30, a data, nomeada Marcela Martins Ferreira, secretária extraordinária. O motivo é a recomendação, a consagração dos evangelistas. Samira de quê? Soares e Marcos Arão. Marcos Arão. Hã? Marcos Arão de quê? O quê? Alves. Aham. Eu sei. Então o motivo. Depois de explicado o motivo, pastor orou, seguiu-se a votação. Já estou quase botando o restante aqui, sendo aprovados por unanimidade. Estou quase já fechando aqui, mas vou parar na oração, tá? Vamos orar. Vem à frente aqui, Samira e Arão. Não é a consagração ainda, a consagração vai ser à noite. Vamos orar por eles. Estenda suas mãos em direção aos evangelistas, aos mais novos evangelistas da casa do Senhor. Senhor Deus, te louvamos pela vida desses obreiros que individualmente e conjugalmente, porque são marido e mulher, estarão à frente, Pai, da tua obra, dando seguimento, porque já são evangelistas na prática, são capelães, são obreiros, Pai, na labuta do teu reino, Senhor, no trabalho do teu reino. Por isso nós te louvamos pela vida deles, pelo chamado deles. Te agradecemos pela capacitação teológica que eles receberam lá na escola de missões. E aqui, Senhor Deus, nesta hora te agradecemos, porque estaremos submetendo eles ao reconhecimento da igreja local, para a honra e a glória do teu nome. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode. Então, depois do pastor explicar o motivo e ter orado, passou a votação, tá ok? Os favoráveis, ou seja, que aprovam, reconhecem a chamada e recomendam Samira Soares ao Ministério de Evangelistas da Igreja Metodista, digam sim. Contrários, digam não. Agora, seguindo aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, parabéns, Samira. Agora, seguindo aqui a votação do Marcos Arão Alves. Tá, os favoráveis, digam sim. Contrários, digam não. Glória a Deus. Então, seguiu-se a votação por unanimidade, tá bom? Seguiu-se a votação e por unanimidade, tá? Ambos foram aprovados e recomendados, tá? Ao Ministério de Evangelista da Igreja Metodista. Amém, irmãos? Glória a Deus. E as palmas celebram ao Senhor.
Encerrado. Que horas tem ali, Marcela? Hã? E 38? 10h38, né? Então é 10h38. Foi 8 minutos, tá bom. 10h38. Viu? Eu falei que ia ser 5 minutos, passamos 3 minutos. Glória a Deus. Vamos... Irmãos, eu tenho... Peraí, faltou uma coisa. A gente não precisa seguir muito esses detalhezinhos não, né? Mas consta nos autos, né, dos protocolos. Alguém para propor o encerramento e o outro para apoiar. Mas antes, então, não vai ser 10 e 8 não. É só uma coisa que eu quero falar, que eu escutei o Valberli falando com eles ali, não sei se eu entendi mal. Eu tenho lá em casa, não sei se tem a ver com o que eu vou falar. Tenho lá em casa, mas não está ainda na parede, que eu ainda não consegui uma parede preparada para isso. Para colocar os diplomas, certificados. E eu já sei qual é a moldura que vai entrar em primeiro lugar. É do meu batismo, dia 31 de dezembro de 1985. Esse para mim é o mais importante, o batismo. Batismo. Né? Não é na ordem cronológica, não. Tá? Aí depois vai vir... Aí tem o certificado de consagração de presbítero, tem o diploma de teologia, certificado de pós-graduação, história e antropologia, aí depois vai entrar esse. Entendeu, Arão? Entendeu, Valberli? Depois vai entrar os da faculdade. Mas o primeiro é o do batismo, vai vir em primeiro lugar, de batismo assim. Né, irmão? Glória a Deus, né? Aleluia. E aí, quando tiver pronto, aquela casa lá, prontinha, aí eu vou convidar vocês para ir lá tomar um café, tirar uma foto, né? Mas o de batismo vai estar lá, irmãos. Glória a Deus, né, irmãos? A marca. Irmãos, podemos encerrar? Irmão José propõe que se encerre? Então, irmão José. Apoio. A irmã Neuza apoia. E vamos nos colocar. Os que estão de acordo digam sim. Para encerrar? Sim. Então, agora que horas encerrou? 10h40. Vê se é isso. 10h41. Amém, irmãos? Vamos orar para o término do concílio e para a consagração ali do café. Tá, irmãos? Tá bom, irmã Samira. Pode ir lá arrumar a mesa. A mesa abençoada, maravilhosa, né, irmãos? Irmãos, esse café de comunhão quase que não iria acontecer hoje, se fosse pelo pastor. O pastor ficou meio com pouca fé. Pastor e Arão ficaram com pouca fé ontem. Pouca fé. Aí eu conversei com um, conversei com o outro, a irmã Neuza, não, vamos, a irmã Samira, vamos, eu já vou comprar, já vou levar. Aí, graças a Deus, porque é Deus, né, Arão? É Deus, né? Glória a Deus por esse café. Então vamos orar. Senhor Deus, sempre te agradecendo, Senhor. Não temos palavras, mas te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou cumprirmos mais uma missão, Senhor, que é a de celebrar a Ti, cultuar a Ti, cumprir, Senhor, a ordenança da ceia. Muito obrigado, Senhor, pelo momento de consagração. Obrigado, Pai, pelo concílio que recomendou, Pai, mais 2 obreiros, Pai, a Tua obra. Nesta hora nós já apresentamos a Ti, Senhor, o café de comunhão, que Tu venhas, Pai, abençoar, consagrar aquelas frutas, o pão, a bebida que vamos ali, Pai, beber, Pai, que seja como símbolo da comunhão do corpo de Cristo, seja uma confraternização para a honra e a glória do Teu nome. É a oração que fazemos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz a bênção e depois o lema: que o amor incondicional do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqui presentes e com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor, hoje e para todo sempre. E o nosso lema: o Senhor é o meu rochedo.